A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você nesse dia uma porção da rica palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 2, dos versos 24 ao 26, diz assim: Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O título que o Senhor colocou no meu coração para refletirmos neste dia, diz: não deixe Deus de fora. Esse texto, esse livro de Eclesiastes, foi escrito por Salomão, um homem sábio, rei de Israel, concluiu a construção do templo, ou seja, da casa de Deus, foi separado para isso. Ele construiu a casa real, ele foi o filho do grande rei Davi, era possuidor de muitas riquezas, ele tinha um reinado próspero. E nesse livro, em Eclesiastes, Salomão já está maduro, ele já está em outra fase da sua vida. Ele chegou a uma conclusão de que tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele possuía, até mesmo de sabedoria, tudo aquilo que ele conquistou financeiramente, toda a fama conquistada, todo o respeito conquistado, tudo aquilo era vaidade, tudo aquilo era efêmero, tudo aquilo era passageiro. Ele viu que nada tinha sentido se Deus não estivesse ali, se Deus não fosse o centro. Ele reforça em vários textos no livro de Eclesiastes que ele fala de vaidade, tudo é vaidade. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Foi a última parte do versículo 26 que nós lemos. E esse título ele diz justamente isso: não deixe Deus de fora. O título desta reflexão. Salomão chegou a essa conclusão e ele viu que se Deus não estivesse com ele, se ele não tivesse um vínculo com Deus, tudo aquilo não faria sentido, porque tudo aquilo passa. Ele está numa fase de maturidade. Ele não é mais aquele jovem, aquele com forças que construiu o templo, com a sabedoria para construir a casa real. Ele já está em outra fase da vida. E ele viu que tudo aquilo que ele conquistou lá atrás, se Deus não tivesse com ele, nada faria sentido. E ele deixa claro isso aqui, esta reflexão, para que todos nós hoje possamos entender. Não adianta você alcançar patamares elevados em sua vida profissional, em sua vida familiar, né? Você ser reconhecido em seu seio familiar como referência, você deixar um legado, se o principal não estiver com você, se o principal não fizer parte da sua vida, tudo isso é vaidade, tudo isso vai passar. Hoje você está aqui, amanhã não estará mais. E é isso que Salomão deixa bem claro neste livro e neste texto. Olha, não se esqueça de Deus. Não deixa Deus do lado de fora. Ele quer estar com você nos momentos de vitória, nos momentos de luta, nos momentos onde você vai ser honrado, nos momentos onde até mesmo vão bater palmas para você, onde vão lembrar dos seus grandes legados. Enfim, mas em tudo isso, Deus tem que estar com você. Esse texto, no texto básico que nós lemos, nós observamos que Salomão mostra que é importante e justo o homem usufruir de tudo aquilo que o suor do seu trabalho lhe oportuniza. E aqui no texto ele fala comer, beber, fazer tudo aquilo que a sua alma venha a gozar, ou seja, venha a ficar alegre. Não é condenável você trabalhar e usufruir do suor do seu trabalho para oferecer para sua família, para você, momentos
de descontração, momentos de alegria. Isso não está errado. E ele deixa muito bem claro neste texto. Mas ele deixa claro também que tudo isso vem da mão de Deus. Tudo isso é Deus que oportuniza. Tudo isso é Deus que faz acontecer na sua vida, porque é Deus que dá a sabedoria, porque é Deus que dá a habilidade, porque é Deus que dá a saúde, porque é Deus que dá a inteligência para o homem. E mesmo dessa forma, caro ouvinte, conquista várias coisas, mas mesmo desta forma, conquistando várias coisas, Deus não pode ficar de fora. Ele tem que estar presente, ele tem que ser lembrado. E esse texto, logo quando a gente lê ele por inteiro, esses versículos, a gente consegue ver que Salomão, ele coloca aqui duas classes de pessoas. A primeira, aquelas pessoas que agradam a Deus, e aquelas que não agradam a Deus, que aqui diz pecador. Aqueles que agradam a Deus, o Senhor vai conceder todas essas bênçãos. Porque aquele que agrada a Deus, ele faz a sua vontade, ou seja, obedece a Deus. Ele ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele que agrada a Deus é fiel ao próprio Deus. Aquele que agrada a Deus professa com os seus lábios que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Aquele que agrada a Deus reconhece os seus erros, pede perdão e prossegue, buscando e caminhando. Aquele que ora, aquele que agrada a Deus é aquele que ora, aquele que medita na palavra, aquele que jejua. Aquele que agrada a Deus é grato ao Senhor, não é ingrato. Ele consegue ir nos mínimos detalhes da sua vida e agradecer a Deus. Aquele que agrada a Deus, ele não murmura, ele não reclama, até mesmo das circunstâncias difíceis, porque ele sabe que Deus está com ele e vai fazer com que ele passe por aquela luta. E no final de tudo, Deus será glorificado e a vitória vai chegar. Aquele que agrada a Deus entende que o próprio Senhor concede todas as bênçãos terrenas, aquelas bênçãos momentâneas, porém, com a real noção de que tudo é passageiro e que o mais importante é o relacionamento com o Pai. O mais importante é o eterno. O mais importante é aceitar Cristo no seu coração e entender que Ele veio para nos resgatar, para nos dar a vida eterna. Mas Ele diz também que vai nos abençoar nesta terra, neste momento, neste curto momento de vida que nós temos aqui. Ele vai nos honrar, Ele vai nos abençoar. Mas nós temos que entender que isso não pode preencher o nosso coração. No homem, existe um grande vazio, caro ouvinte. Todos têm esse vazio, que só a presença de Jesus pode preencher e dar um sentido real para a vida. Pedro uma vez disse, Jesus perguntou a Pedro se você me ama, e ele disse 3 vezes, perguntou 3 vezes, respondeu 3 vezes. E teve uma hora que Pedro também disse, em um momento, que Senhor, para onde irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro quis dizer o seguinte, Senhor, o que eu vou fazer da vida? O que vai preencher o meu coração se só o Senhor tem essa capacidade? Só o Senhor pode me dar a alegria terrena e a esperança do futuro, vivendo eternamente contigo. Jesus é a paz, Jesus é a esperança, Jesus é a verdadeira alegria, Jesus é a verdadeira fonte de sabedoria, de conhecimento. Não existe riqueza no mundo, não existe bens materiais, não existem momentos no mundo que possam preencher o nosso coração de forma constante e perene. Naquele hiato de tempo, até preenche. Mas depois, como volta para a rotina do dia a dia, a tristeza vem, a insegurança aparece. Nós vemos muitas pessoas que são abastadas, que possuem muitas riquezas, que são pessoas tristes, deprimidas. E nós conseguimos ver pessoas que são pobres, que por terem Jesus em sua vida, são pessoas felizes, alegres,
não lhe falta o pão de cada dia, mas não tem as riquezas. E esse vazio do nosso coração, do coração do homem, só Jesus pode preencher. Ninguém mais. E esse texto que nós lemos, Deus coloca aqueles que agradam a Deus de um lado e o pecador de outro. Pecador é aquele que faz tudo contrário do que Deus ordena, orienta, fala. É aquele que está sempre errando o alvo. Deus nos chama hoje para estarmos do lado daqueles que agradam. Porque aqueles que agradam a Deus nunca deixam Deus de fora. Que você possa, nesse dia, permitir que Deus faça parte da sua vida. Não deixe Deus do lado de fora. Chame o Senhor Jesus Cristo para o centro da sua vida. E todas as coisas que nós sabemos que são efêmeras aqui, você vai usufruir. E você vai entender que Deus vai estar contigo. E o principal não são as bênçãos materiais que você vai ganhar nesta terra, eu creio, mas sim a presença do Senhor. Essa presença é o que mais importa para a nossa vida. Sem Jesus Cristo, nada somos. Com Ele, somos mais do que vencedores. Que o Senhor possa te abençoar, que você tenha um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém.